Bom, para comentar por que no Brasil se faz tanta cesariana e também para explicar os benefícios do parto normal, nós convidamos a médica, professora da Universidade de Brasília e presidente da Rede pela Humanização do Parto, doutora Daphne Ratner. Ela conversa com a repórter Mariana Pschitik. Olá, Mariana. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos. Bom, primeiro vamos entender, doutora, por que o Brasil chegou a esse número de cesáreas? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não é 43%, não. Nós já estamos em 56% em 2012 e continua subindo. Ou seja, mais da metade dos partos no Brasil já é feito por cesariana. A virada foi em 2009. Então, esse dado que pegou 2000 a 2010, a viradinha de 2009 em diante, nós já estouramos, mais da metade dos bebês estão nascendo por cesariana. As razões são muitas. E uma delas é a lógica na saúde suplementar. Vocês falaram que os hospitais privados, né, têm 82%, eu acho que também é mais, né? 85%, 86%, alguns deles têm 100%. A mulher não tem escolha no sistema privado. E eu quero aproveitar para fazer a denúncia, que eu estava vindo para cá, eu abri meu e-mail, eu recebi a denúncia de um grupo que pretende fazer parto humanizado numa cidade do interior de Minas Gerais, e ela dizendo, o hospital fechou as portas, fez uma reunião, não permite que a gente faça parto humanizado. Quando eu fui discutir com eles que a gente queria fazer parto normal, o diretor do hospital disse para mim, normal para mim é cesárea. Então a lógica da saúde suplementar, que paga pouco para os partos, em que os médicos sentem que eles teriam que estar à disposição de mulheres. Então, a mulher vincula ao médico e não à equipe de saúde. É uma lógica que não permite que a mulher chegue ao parto. Por exemplo, a máxima de produtividade é você poder marcar uma cesárea agora, a outra daqui a meia hora, a outra daqui a 45 minutos. Você faz meia dúzia, olha aqui, produtividade. E o que tem acontecido são que as mulheres que têm direito à saúde suplementar no Distrito Federal e em São Paulo não conseguem, no momento que entram em parto, em trabalho de parto e buscam vaga nos hospitais, não conseguem vaga para parir porque está tudo reservado para cesárea agendada. Então, uma lógica perversa é a da saúde suplementar. E aí ele até disse, né, como é uma coisa de gente afluente, as outras pessoas muitas vezes também buscam, mas a gente tem que lembrar que são os mesmos profissionais que estão na saúde suplementar e no sistema público. Como que acontece na rede pública? Então, na rede pública a gente tem muitos hospitais que estão com altíssimas taxas de cesárea, alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, com mais de 60%. Centro-Oeste, altíssimas taxas também. As taxas são menores na região norte e no nordeste, talvez até por dificuldade de acesso a hospitais. Agora, o contraponto é que é exatamente nos serviços públicos que existem as experiências mais inovadoras e mais fantásticas de respeito aos de escolha da mulher, de respeito ao parto humanizado. Mesmo aqui no Distrito Federal, nós temos a Casa de Parto de São Sebastião, que oferece parto humanizado, e está acontecendo uma coisa muito divertida. As mulheres estão buscando a casa de parto. Aquelas que podem pagar, que têm direito a seguro-saúde, estão indo para a casa de parto, porque lá elas sabem que conseguem, se não houver nenhum impedimento, sai o parto. Não, se não tiver nenhum problema, nenhum risco, né? Agora, o problema que a gente considera é o seguinte: parto com muitas intervenções é para uma gestação de risco de morte ou da mulher ou do bebê ou de adoecimento, ou risco de sequela. O que acabou acontecendo? Que todas as atitudes que a gente toma num parto de risco, está se tomando num parto normal. E aí, que seria normal, ele deixa de ser normal e aí com excesso de intervenções acaba levando a cesárea. Então, acho que nós temos que reorientar a assistência e principalmente o ensino de obstetrícia. Tem médicos que saem formados de algumas faculdades do Brasil que na sua graduação não viram nenhum parto normal. Tudo o que viram foi cesárea. Eles vão saber acreditar em parto normal? Bom, então nós vamos voltar para o estúdio, o Lincoln vai chamar mais uma entrevista agora para a gente.
Obrigado, Mariana. Nós também conversamos com o presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o doutor Etelvino Trindade. Ele concorda que o número de cesarianas no Brasil é muito alto, mas ele diz que é contra fixar um índice de cesarianas em torno de 15%. Ele explica por quê. Quando você engessa a ciência deixa de sê-lo. A ciência engessada, ela vira ideologia. Por quê? Porque a ciência, ela, caracteristicamente, conceitualmente, ela é evolutiva. Porque ela parte de princípios, parte de observações, de pesquisas que vão chegar a um avanço. Avanço no conhecimento, avanço nas intervenções, avanço nas práticas. E essas práticas são mutáveis. Então, se neste momento que o Brasil coloca uma tentativa de lei que pode passar ou não, de 15%, sendo que os próprios países desenvolvidos não a praticam, a possibilidade desse número ser chegado é quase nenhum. Eu volto a chamar a repórter Mariana Pschit, que conversa com a médica e professora Daphne Hartner. Nesta quinta-feira, o Câmara Hoje está debatendo o altíssimo número de cesarianas realizadas no Brasil. Mariana. Bom, doutora Daphne, qual é a sua opinião sobre essa possibilidade de fixar esse de 15%? Bom, tem duas coisas que a gente pode dizer. A primeira é a alegação de que a ciência evoluiu. Então, em 1985, com base em evidências científicas, a Organização Mundial de Saúde propôs o intervalo de 10% a 15% como ideal para uma taxa de cesáreas e afirmava: não há benefício adicional para mães e bebês com taxas de cesárea fora desse intervalo. Em 2007, foi publicado por pessoas da Organização Mundial de Saúde um novo trabalho que correlacionava mortes maternas, mortes infantis, mortes neonatais, PIB per capita, e mostrava: não existe benefício adicional para mães e bebês fora do intervalo de 10% a 15%. E assim, agora em agosto de 2014, um novo trabalho da Organização Mundial de Saúde, que trabalha com efeito longitudinal acompanhando o crescimento, que tira a possibilidade de confundimento por falta de cesárea, então só pega países afluentes, e trabalha também a questão de morte materna, morte infantil, morte neonatal. Conclusão: não existe benefício para mães e bebês com taxa de cesárea diferentes no intervalo de 10% a 15%. Agora, eu concordo com o doutor Etelvino, a quem eu respeito muito, reputo muito, eu acho que é uma grande liderança dos ginecologistas obstetras, de que efetivamente não dá para fixar o limite de um dia para outro. Nós temos toda uma cultura intervencionista e mudança de cultura não se faz por canetada. Mudança de cultura significa mudar o ensino de obstetrícia, mudar a prática dos serviços. Eu penso que os congressos de ginecologia e obstetrícia deveriam abrir mais espaço para os obstetras conhecerem a proposta do parto humanizado. E acho que nós teríamos que dialogar mais, e eu até proponho publicamente esse diálogo ao presidente da Febrasgo, para que nós consigamos fazer o que é melhor para mulheres e bebês. Muito nessas taxas de cesárea está embutida a conveniência do profissional e a conveniência das instituições. Então, esse cenário tem que mudar, porque já tem trabalhos mostrando que a mortalidade materna por cesárea, ela aumenta 3,5 vezes. Imagine, a mulher não tem risco nenhum, ela pode morrer de um acidente de anestesia, como acontece com cirurgia plástica e é noticiado. Professora Daphne Hartner, a senhora falou de toda essa questão da cultura médica que precisa ser modificada, mas não há também uma questão cultural mais grave por trás desses nossos números absurdos de cesariana? Machismo, uma questão de gênero, o fato da maior parte dos médicos que fazem parto serem homens. Eu conheço pouquíssimas mulheres que fazem parto, mas eu peço que a senhora aguarde um pouco para responder essa minha pergunta, porque a gente tem uma outra reportagem para apresentar. Na contramão das estatísticas, cresce nas principais cidades brasileiras esse movimento pela valorização do parto natural. Na base do boca a boca e com a ajuda das redes sociais, mulheres têm divulgado experiências positivas e transformadoras no nascimento dos filhos. Partos que muitas vezes acontecem em casas, sem o auxílio do médico.
Acompanhe a reportagem de Carolina Nogueira. Foi no conforto de sua própria casa que o pequeno Francisco veio ao mundo. Em um parto natural, sem analgésicos, a mãe, Cecília da Fonte, deu à luz praticamente sozinha, nos braços do marido, sem nenhum médico por perto. À espera do bebê estavam 2 enfermeiras, contratadas como parteiras, e uma doula, Carmen. A maior parte do trabalho é essa parceria, assim, esse vínculo de suporte mesmo, né? Para que a mulher acredite que ela é capaz de parir ela mesma. A parteira Yara conta que o parto humanizado começa muito antes do trabalho de parto, com exames e muita conversa, que colocam o respeito à mulher e o cuidado do bebê no centro das atenções. Essa proposta de atender o parto numa visão mais integral, que quer dizer que não é só o parto, é a gestação, o parto e o pós-parto. O parto ele é um evento, é um momento de todo um processo, né? Então não é o foco principal da assistência. O foco principal é o neném nascer bem, a mãe estar bem e a mulher se sentir bem atendida, se sentir respeitada durante todo o processo. A equipe especializada em partos humanizados concorda com o projeto de lei em análise na Câmara, mas elas apostam principalmente na informação como aliado para reverter o alto número de cesarianas no Brasil. É o que explica a parteira Ana Cíntia. Antes de pensar, né, não, engravidei, claro que é uma cesariana, né, porque não dói. Não, vamos ler, vamos estudar, vamos ter acesso a isso e aproveitar o parto, né, como uma experiência transformadora e muito menos arriscada. Cecília diz que foi completamente transformada pela experiência do parto natural e convida todas as mulheres grávidas a buscar informações antes de escolher, antes de se conformar com o tipo de parto sugerido pelo médico. As mulheres se informem o máximo possível de todos os lados para poder trazer o parto, que é um acontecimento nosso, para ela, para si, que ela tenha controle, que ela não se submeta à primeira informação, que ela tenha coragem e se empodere mesmo desse processo para que ela viva, que é a melhor coisa do mundo. Eu acho que todas as mulheres merecem passar por isso. Eu acho que o melhor de todo esse movimento é que o parto, que é um acontecimento nosso, está sendo devolvido para a gente. Assim. Bom, depois desse belo exemplo, doutora Daphne Ratner, eu reitero a minha pergunta. Não há também um componente de machismo nesse nosso número elevado de cesáreas? O fato de termos muitos homens fazendo partos, eu vejo poucas médicas mulheres fazendo parto. Olha, mas nós temos cesaristas mulheres também, sabe? E eu acho que tem um machismo, mas um machismo da cultura, não é o machismo do médico. A nossa cultura sempre colocou a mulher como objeto sexual, objeto de uso. A Lei Maria da Penha identificou um determinado tratamento de desrespeito à mulher e a gente percebe hoje em dia que as mulheres estão empoderando. Fiquei feliz da vida de ver essa reportagem. Cada vez mais as mulheres estão querendo que o parto seja delas, estão querendo que ninguém as expolie dessa experiência suprema de contato consigo mesmo, com a sua essência, de poder trazer um novo cidadão ao mundo com os recursos que a natureza dotou à mulher. A mulher tem uma competência fantástica para parir. Cabe ao profissional de saúde fortalecê-la nesse processo e sim, se houver qualquer problema, detectar precocemente e aí fazer uma intervenção. Doutora Daphne Ratner, presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, muito obrigada pela sua entrevista.